Hare Krishna, muito bom dia a todos aqui no canal da ISKCON Rio de Janeiro, Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Muito obrigada sempre para Vioma por me convidar e estar participando aqui do estudo Srimad Bhagavatam hoje com vocês. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao canto 3, capítulo 29, verso 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O título desse capítulo é Explicação sobre o serviço devocional. Então eu vou ler para vocês o sânscrito do verso 29. Tatrapis Pashavedibhya Pravararasa Vedinaha Debyo Ganda Vidashresthas Tata Shabda Vidovaraha. Então, eu vou ler o significado, a tradução palavra por palavra, Srila Prabhupada. Tatra, entre elas, api, além disso, Spashavedibhyaha, do que as que percebem pelo tato. Pravaraha, melhores. Rasavedinaha, as que percebem o gosto. Tebhyaha, do que elas. Gandavidaha, as que percebem o aroma. Shrishta, melhores. Tataha, do que elas. Shabda, vidaha, as que percebem o som. Varaha, melhores. Então, a tradução, significado, comentário, Srila Prabhupada são os seguintes. Entre as entidades vivas que desenvolvem percepção sensorial, aquelas que desenvolvem o sentido do paladar são melhores do que as que só desenvolvem o sentido do tato. Melhores do que aquelas são as que desenvolvem o sentido do olfato. E melhores ainda são as que desenvolvem o sentido da audição. O comentário de Prabhupada é o seguinte. Embora os ocidentais aceitem que Darwin foi o primeiro a expor a doutrina da evolução, a ciência da antropologia não é nova. O desenvolvimento do processo evolucionário era conhecido há muito tempo antes, dado pelo Bhagavatam, que foi escrito há 5.000 anos. Existem registros das afirmações de Kapila Muni, que esteve presente quase no início da criação. Este conhecimento tem existido desde a época védica, e todas essas sequências revelam-se na literatura védica. A teoria da evolução gradual, ou antropologia, não é nova para os Vedas. Nesse contexto, se diz que entre as árvores também há processos evolucionários. Diferentes espécies de árvores têm percepção sensorial. Disse que os peixes são melhores do que as árvores, porque os peixes desenvolvem o sentido do paladar. Melhores do que os peixes são as abelhas, que desenvolvem o sentido do olfato. E melhores do que elas são as serpentes, porque as serpentes desenvolvem o sentido da audição. Na escuridão da noite, uma serpente pode encontrar seus alimentos simplesmente por ouvir o agradável quachá da rã. A serpente pode entender, ali está a rã, e ela captura a rã simplesmente por causa da sua vibração sonora. Às vezes, aplica-se este exemplo a pessoas que vibram sons simplesmente para chamar a morte. Pode ser que alguém tenha uma ótima língua,
capaz de vibrar sons como as rãs. Porém, esse tipo de vibração só faz chamar a morte. A melhor maneira de usar a língua e o som é cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isto nos protegerá das mãos cruéis da morte. Shila Prabhupada aqui diz: Om Gyanati Mirandasya Yanajana Shalakaya Chakshurum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutane Shrimati Vidayananda Goswami Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Midase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashini Vancha Kalpata Rubhascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna. Então, bem-vindos a todos que estão aqui conosco, aqui no canal da ISKCON Rio de Janeiro, pós quarta-feira de cinzas, quinta-feira, depois do carnaval, né? Estamos aqui estudando as escrituras, graças a Deus, né? Então, o verso, vou repetir o sânscrito. Tatrape sparsha vedibhya pravararasa vedinaha debyo ganda vedashristas tata shabda vido varaha. Shabda vido. Essa palavra é muito importante, não é? Esse capítulo é muito interessante, como todo Bhagavata, obviamente, né? E a gente precisa realmente fazer um estudo aprofundado dessas sessões, que inclusive, vocês acreditam, esse mesmo verso, canto 3, capítulo 29, verso 29, eu já dei uma aula para o Mayapur TV Brasil. Esse mesmo verso, capítulo 29, explicação sobre o serviço devocional, verso 29. Aí eu tô hoje aqui com vocês também no mesmo verso, na ISKCON Rio de Janeiro. Legal, né? É bom que me dá a chance, a oportunidade de eu tentar entender melhor mesmo o assunto também. Mas é muito interessante, explicação sobre o serviço devocional. Porque vocês viram que no capítulo anterior, Instruções de Kapila, o Avatar Kapila explicou para sua mãe Devahuti, né, sempre relembrando como é que estava o estado de espírito da grande yogini Devahuti. Ela estava arrasada, muito triste, assim, naquela fase da noite escura da alma, né? Porque ela tinha prosperado na vida de casada, materialmente, com um grande marido, um apatita, ou seja, um homem não caído, que era Kardama Muni, nada mais nada menos, o grande yogi Kardama Muni. Era um apatita, um homem não caído, um homem elevado espiritualmente, um yogi poderosíssimo. E ela tinha desfrutado dessa vida conjugal plena. Ela estava muito feliz, só que depois que eles cumprem a missão que eles tinham que cumprir, que era conceber ao mundo manifesto um avatar, vocês sabem, né, que é Kapila, o filho deles, ele fala para ela, ele pede a permissão para ele sair, ir embora do lar e terminar e concluir seu processo de ascese mística, de elevação espiritual, Kardama. Não é isso? Só que ela fica plenamente arrasada, no breu. Só que ela não fica sozinha, porque ao seu lado tem um filho que é um avatar, nada mais nada menos que Kapila Muni, o grande propagador do conhecimento de Sankhya, né? Sankhya em sânscrito quer dizer enumerar. Enumerar o quê, Shidamodara? Verificar, observar, fazer a observância dos elementos materiais, contabilizá-los, fazer o inventário disso, desses elementos materiais, os mais grosseiros, aos mais sutis, para que o estudioso, o observador, o cientista, entenda o espírito. Então, Sankhya nos ensina sobre a diferença entre matéria e espírito, tá bom? Então, Kapila lega esse conhecimento. Olha só, hoje, né, 19 de fevereiro de 2026, aqui, através do canal do Facebook da ISKCON Rio de Janeiro, nós estamos conversando sobre esse assunto. Olha que interessante, sobre Sankhya, sobre o legado desse grande avatar, Kapila Muni, filho de Devahuti.
Aí então depois que eles estão dialogando, né, que o diálogo vai se intensificando, e Devahuti, a Santa Devahuti começa a encontrar o seu eixo, o seu prumo, o seu norte, sua mente começa a se alinhar com sua inteligência superior, Buddhi. Ela então faz uma pergunta que desperta um interesse incrível no Avatar Kapila. Porque, inclusive, quando ela pergunta, me fale sobre a vida e a morte, sobre o serviço devocional. Isso Devahuti pergunta, vocês viram, nós vimos nos versos anteriores. Me fale sobre o serviço devocional, o último, que é a etapa última do yoga. Devahuti, ela, né, ela chega a essa conclusão inteligente. E o filho dela, Kapila, ó, grandiosa mãe, tu de fato tens compaixão pelas almas. Porque se tu perguntas isso, é para o bem da posteridade, dos que vêm depois de ti. Ou seja, a Devahuti, ela já começa a se iluminar, o coração dela já começa a se tranquilizar, a quietar, ela começa a experimentar a luz do conhecimento, então ela faz uma pergunta para legar à posteridade o conhecimento, por meio da sua compaixão. Então aqui verso 29. Tatrapis pasha vedibhyaha pravararasa vedinaha Tibyoganda vidashishtas tata shabda viduvaraha. Kapila aqui justamente está explicando para ela os vários tipos de coberturas materiais. As várias, variegadas formas de encarnação, de formas materiais. Formas materiais, né, que aprisionam, que enredam a alma imortal, a alma eterna. E então muito interessante, porque Kapila ele fala, ele dá essa gradação, ele nos explica sobre esses diferentes níveis por meio de um critério. Qual é o critério da Modara? São os sentidos, é o grau de percepção sensorial da forma material no qual nós estamos encarcerados. Então, Shila Prabhupada, muito didaticamente, muito pedagogicamente, explica melhor pra gente no seu comentário, entende? Dando exemplos didáticos, né, pedagógicos sobre essas formas. Porque Kapila fala que melhor daquele que sente o paladar, né, é aquele que sente o tato, que tem capacidade de aprender com o tato. Melhor do que esses é o que aprende com o olfato. E ainda melhor dos que aprendem com o olfato é o que aprendem com a audição. Faz sentido, né? Entende? Então, é uma explicação que ele dá dos níveis, né, evolutivos das formas mortais, as formas que nos encarceram, nos prendem, a partir do grau sensorial que cada forma possibilita ter acesso, entende? Isso é muito lindo, não é? E Prabhupada fala no comentário, não, então, olha só, a gente fala de Darwin, evolução da espécie, né? O darwinismo, a evolução da espécie, só que isso, na verdade, já é explicado nos Vedas. Kapila Muni já explicou essas questões, né? Porque, vamos lá, ninguém é especialista em Darwin aqui, ok? Eu tô só rememorando um pouco do conhecimento que a gente acaba adquirindo na escolarização laica, no ensino médio, né? Pra gente fazer a prova lá do vestibular, o Enem. E Darwin estabelece a questão do evolucionismo da espécie, né? Ele fala, por exemplo, também a partir do lamarquismo também, se a girafa ela tem o pescoço comprido, é porque essa questão biológica foi evoluindo em decorrência da demanda da girafa, que ela precisaria para sobreviver, para manter a espécie, se alimentar das folhas mais altas, né, da copa das árvores. Só que o que Prabhupada coloca aqui, né, que essa questão é muito antiga e está explicada nos Vedas de uma maneira mais completa, que é através da capacidade sensorial das entidades vivas. A capacidade sensorial. Então, quanto mais refinado for o sentido que é utilizado da forma, mais evoluída essa espécie é. Então, o ponto de Darwin, né, do darwinismo social, é que a espécie, né, só os fortes sobrevivem, ou a espécie mais evoluída é aquela que tem a capacidade de sobreviver e manter sua espécie. Não é assim?
Mas nos Vedas, no Srimad Bhagavatam, a espécie mais evoluída, vejam mesmo, é a espécie que tem a capacidade sensorial mais evoluída. Então, o critério são as capacidades sensoriais, as habilidades sensoriais. Aqui Prabhupada fala, vamos retomar o comentário para a gente ver. Então, nessa perspectiva dos Vedas, quem é mais evoluído? Vamos aqui dar exemplos bem didáticos, bem práticos. Aqui, ó, os peixes, melhores do que os peixes são as abelhas, porque os peixes sentem o paladar, mas as abelhas, não, perdão, os peixes, sentem o paladar, mas as abelhas têm o olfato. O olfato. Melhores do que as abelhas são as serpentes, porque as serpentes têm a audição, né? E assim vai, dentro da gradação da evolução das espécies. E mais evoluído ainda que a serpente, obviamente, é o ser humano, é a forma humana de vida. Porque o ser humano, né, ele tem, além da audição, tem também a possibilidade de não agir meramente no âmbito do instinto de sobrevivência, né? Mas através do Shabda, do som, nós podemos também despertar a nossa natureza real, ontológica, que é a natureza espiritual. Então, nos Vedas, evolução é evolução espiritual. Não e tão somente só a evolução para que a espécie se mantenha, né, no transcurso da história. Evolução nos Vedas é a possibilidade de desenvolver habilidades de desenvolvimento espiritual, de acesso e crescimento espiritual. Então isso é muito interessante. Só que Prabhupada coloca, né, que esse conceito dos Vedas, esse conceito védico engloba, inclui essa questão, né, da ciência laica. No caso aqui eles têm o exemplo de Darwin. Então, né, nós temos essa pergunta de Devahuti que suscita essas explicações detalhadas por parte de Kapila Deva. Porque quando ele, após explicar Sankhya, né, e ela começar a se iluminar, ela pergunta, tá bom, então me fale agora sobre vida, sobre morte, sobre serviço devocional, que é o yoga último. Ali então começa a desbravar essa seara desse aspecto evolutivo das espécies, cujo ápice da evolução é a capacidade, a habilidade de desenvolvimento da alma, o cultivo do conhecimento espiritual da alma, né? E é interessante porque anteriormente ele falou também sobre o serviço devocional, os níveis de serviço devocional. Porque ele, segundo Kapila Muni, até o serviço devocional pode ser eivado pelos modos de tamas, rajas e sattva. Então ele explicou isso também, isso é muito interessante a gente observar. E tem um critério que ele colocou muito fortemente, olha que interessante, né? Que quando a pessoa, por exemplo, só adora a deidade, a forma adorável no altar, mas é separatista, ou seja, ela não consegue ter uma visão espiritual, né, de compaixão, de vislumbrar Deus no coração das outras entidades vivas, ela é um sentido espiritual menos evoluído, entende? Então, realmente, a gente está falando aqui de níveis, de gradação de desenvolvimento do cultivo espiritual. Aquela pessoa que adora a deidade, né, que pratica, está na seara de Bhakti, mas tem inveja das outras pessoas, das outras entidades vivas, ou só usa como critério a diferenciação do corpo, vê as diferentes formas, está em paixão. Isso também Krishna explica no Bhagavad Gita para Arjuna. Mas o cientista que enxerga Deus situado no coração de todos os outros e tem essa visão equânime, porque justamente vê Deus situado nas outras entidades vivas, está situado no modo da bondade. Esse é o mais evoluído, entende? Então, a respeito disso, nós temos aqui um verso na Bhagavad Gita que, né, linka, que corrobora, que dialoga absolutamente com as instruções de Kapila Muni.
que eu vou ler aqui para vocês, ó. Que é o verso 4, quem tiver aí com a Gita na mão, verso 4, perdão, capítulo 4, o conhecimento transcendental, verso 35. Krishna fala assim, ó. Ya Vyatva na punar moham evam yasyasi pandava ena bhutan yasheshani dakshasi atmanyatomai. Então, Krishna fala, tendo recebido o verdadeiro conhecimento de alma autorrealizada, certo? Que é esse lindo percurso pelo qual a Santa Devahuti está passando com seu filho Avatar Kapila Muni, né? E o resultado é muito glorioso, né? Só antecipando um pouquinho aqui, fazendo um diálogo dentro do diálogo, porque ela se ilumina tanto, ela desperta tanto sua essência espiritual, que, embora ela estivesse cercada, isso é Maitreya que vai falar para a Vidura, no finalzinho da história deles, né? De Devahuti e Kapila. Ela, embora estivesse cercada por grande opulência, por grande riqueza, ela estivesse morando num palácio que até as donzelas celestiais tivessem inveja, ela se desapega de tudo. Ela não desenvolve nenhum apego mais a essa circunstância temporária, entende? Então, Krishna fala na Gita, tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, que é o caso aqui de Devahuti, ouvindo de Kapila o conhecimento, jamais voltará a cair Mohan na ilusão, pois, com este conhecimento, verás que todos os seres vivos são apenas partes do Supremo, ou, em outras palavras, que eles são meus. Krishna fala assim para Arjuna. Interessante, não? Então, vamos fazer uma reflexão sobre esse conhecimento tão evoluído que coloca a entidade viva numa posição superior de evolução, não só porque ele acessa a sua humanidade, mas a sua essência espiritual. Aqui nós estamos falando para o Prabhupada, isso é evolução, né? É evolução. E nós estamos falando desse conhecimento, né? Agora, trazendo para a nossa vida real, nossa vida diária, concreta, imagina, né? Kapila explicou, por exemplo, para Santa Devahuti que o serviço devocional, quando a pessoa, o praticante, o cientista de Bhakti ainda tem inveja dos outros, isso é modo da paixão ainda. Né? E ainda mais se for separatista, né? Ou seja, se negar as outras pessoas, não tiver um pouco de boa convivência, não souber lidar com as relações interpessoais, é um prakrita bhakta, né? Um serviço de modo da ignorância. Então, assim mesmo, Krishna coloca assim, aqui na Gita, né? Que, tendo recebido o conhecimento da alma autorrealizada, essa pessoa vê que todos são minhas partes. Minhas partes, todos são partes fragmentárias de mim. Então, quando a gente passa a ter essa visão, né? Por exemplo, o que a gente naturalmente começa a desenvolver? A questão da compaixão. A compaixão, né? Porque nós, ou seja, o praticante não se coloca numa posição superior. Eu tenho esse conhecimento, eu sou o ser mais evoluído, o espécime mais evoluído na cadeia alimentar. Não é essa a questão, entende? É que quando o praticante, o cientista espiritual, começa a ter essa percepção muito internamente, ele passa a ter compaixão, que foi o caso de Devahuti. Vocês viram, né? Anteriormente, ela está depois de muita angústia pela partida do sábio Kardama, ela começa a ser iluminada pelo filho e ela faz a pergunta: me fale sobre a vida e sobre a morte e sobre o serviço devocional, que é o yoga último. E ele fala: ó, Santa Mãe, tu realmente tens compaixão pelas almas, né? Por isso eu te responderei. Então, ou seja, ela não está falando, perguntando só para o bem dela, mas também para o bem nosso, entende? Nós hoje, por exemplo, estamos aqui estudando esse diálogo sagrado, entende? Então, ver Deus em si e no outro, esse é o grau perfectivo de visão, de evolução, né? E aqui no verso de hoje, só destacando, nós temos sim esse critério
que o sábio coloca, que evolução é essa forma material, né? Significa dizer que uma forma material ela é tão mais evoluída quanto mais sensorialmente ela puder adquirir conhecimento. Entende? E Prabhupada é bem didático, eu faço questão de repetir, né? A serpente, dentro de uma escala de observância de uma abelha ou de um peixe, a serpente é mais evoluída porque ela ouve, porque ela tem uma audição mais aguçada. E, logicamente, a espécie humana, na cadeia evolutiva de Samsara, é a mais evoluída, porque além de ter esse aspecto da audição desenvolvido, né, esse poder sensorial da audição, o ser humano pode sair da esfera instintiva. Ele pode migrar para outra plataforma que vai além da esfera instintiva, ação, reação, né, responder instintivamente de imediato a uma situação, não. O ser humano ele tem buddhi, tem inteligência, né, o raciocínio, a lógica, né? E o nível de pramana mais evoluído a gente sabe, é a audição, Shabda. Tá bom? Então, era isso que eu gostaria de abordar com vocês e trazendo esse link aqui junto com o verso Bhagavad Gita, no capítulo 4, verso 75. Então, aquele que tem conhecimento da alma autorrealizada, vê de verdade, porque ele vê que todos são meus. Em última análise, são partes minhas. Krishna fala isso no Bhagavad Gita. É que é isso que a Santa Devahuti está realizando, entendendo e legando para a gente através desse diálogo de mãe e filho, que foi narrado, né, por Maitreya ao seu discípulo Vidura, tá certo? Então é uma conversa conclamando a outra conversa, né, um diálogo que foi rememorado, renarrado por Maitreya Vidura, tá certo? Então, aqui, para a gente brevemente arremarcar essas reflexões, eu vou ler um poema para vocês. Para Vilma sempre faz questão que eu leia um poema. E eu vou trazer hoje aqui para vocês esse livro, ó, a Antologia Antologia Poética da Celebração, que é da Academia Pindamonhangaba de Letras, da qual eu faço parte. E tem um poema meu aqui na antologia, e o poema vem ao encontro do tema que a gente está discutindo hoje. Então, força geratriz de toda beleza, o fim sempre chega. O mal, em algum momento, deve fenecer. Depois que o coração é estilhaçado, o único movimento que resta é o de crescer. Então, aqui vem bem a calhar o tema com o poema, vou fazer só um parêntese, porque quando a gente estuda mesmo a história de Devahuti, a gente vê isso, né? Uma grande mulher, um yogini lá dos primórdios da criação universal cósmica. E ela sofreu demais quando o marido dela pediu permissão, agora eu vou concluir minha sese espiritual. Ela ficou arrasada. Mas, como o poema diz, o único movimento, né, depois que o coração, né, estilhaçado no sentido metafórico, lógico, a alma não é cortada, não é molhada, não morre, não fenece, no sentido metafórico, com licença poética. Depois que o coração é estilhaçado, o único movimento que resta é de crescer, que esse é o movimento de Devahuti, até ela atingir a plenitude, a integralidade do conhecimento, né, Devahuti. Lá onde o coração das serras bate, vivi anos de prazer e de agonias. Viverei por mais tempo naquele lugar sagrado até me firmar inabalável, do crepúsculo ao despertar do dia. E aí então o eu lírico coloca esse desejo, esse anseio por atingir a estabilidade do conhecimento. O sofrimento é pedagógico, ou seja, o sofrimento ensina. A mente que não suporta orbita entre lamentação e frustração. E aí vem, né, o eu lírico justamente conclamando essa instrução, essa orientação de Krishna, que a gente precisa titikshasa, a gente precisa tolerar frustração e prazer, alegria e tristeza, assim como as estações vêm e vão. Quando a união, entretanto, arvorar no cume da mais alta montanha, o espírito sossegará perenemente, sem precisar arquitetar hipócritas façanhas. O movimento da vida é o da graça. Só não captamos
porque cobiça e ódio afastam a alma, nossa natureza, da força geratriz de toda a beleza. Hare Krishna, Tasvasha Prabhupada. Então eu vou ler aqui os comentários de vocês. Eu vi que vocês colocaram bastante participação aqui. Bom dia, Bhaktival, Adelila, Hare Krishna, bom dia, Sudarangi, Reverência, Sudarangi. Luiz Rocha Goulart, bom dia, Otávio, bom dia. Tá aqui, vamos ver. Otávio. Tô lendo aqui seu comentário, Otávio. O indivíduo, quanto mais forte se torna o indivíduo, mais peso ele deve carregar. Ou seja, quanto mais obtemos conhecimento transcendental, mais responsabilidade de transmitir esse conhecimento aos demais que ainda não perderam essa chance. Muito bem, Otávio. Krishna fala isso na Gita, viu? Que quem compartilha esse conhecimento, esses diálogos sagrados, essa sabedoria magnífica, é muito querido por Deus. Exatamente, exatamente. Então, é dever, é responsabilidade a gente compartilhar dentro da nossa capacidade. Muito bem colocado, viu? E aqui, deixa eu ver. Adelila, oi irmã, minhas reverências. Feliz ver e aceitar minha sempre transgosta preocupada. Bom dia, Adelila. Então, deixa eu ver aqui. Alguém tem mais algum comentário? Alguma pergunta? Ok, grata também. Então é isso, não tem nenhuma pergunta, né? Então, muito obrigada, tá bom? Pela oportunidade de estar estudando esse conhecimento tão maravilhoso, né? E espero que voltemos aí na nossa rotina, sempre nos lembrando do Senhor Krishna e sempre agradecendo a Srila Prabhupada por seus livros, pelo seu conhecimento que nos ilumina, nos coloca no eixo, né? Sempre agradecendo para a gente gradualmente aí evoluir. Enquanto pessoas, almas corporificadas nesta forma humana de vida. Vamos agradecer e fazer bom uso da forma humana de vida. Todas glórias para Prabhupada, Hare Krishna. Muito obrigada.